Já estamos de volta ao vivo aqui, é um prazer ter a sua companhia. Para você participar do nosso programa, você pode mandar as suas perguntas através do nosso SMS, o número é 12 98151 0101, a gente recebe na hora. Você pode também participar através do nosso Instagram, lá é só você ver o videozinho que está no feed ali, fazer a sua pergunta no comentário, @NaMiraDaVerdade, é o nosso Instagram, e também pelo facebook.com/NaMiraDaVerdade, tá bom? Participe, mande a sua questão pra gente, vamos juntos aqui aprender a Bíblia, como por exemplo o César Pereira, professor. Ele quer saber essa questão do sexo lá na Nova Terra, porque é interessante de a gente analisar. Se Adão e Eva tinham o sexo antes do pecado, por que na Nova Terra, aparentemente, a Bíblia diz que não teremos? Como é que é isso? Veja, o nosso querido telespectador, ele está partindo de um pressuposto um pouco equivocado, né? Por exemplo, se não existir atividade sexual na Nova Terra, isso significa que a atividade sexual é pecaminosa em si? Nós não podemos crer nisso. Não é. Isso não pressupõe que a atividade sexual seja pecaminosa. O detalhe é que nós temos um verso bíblico sobre o assunto que nos dá a entender que Deus vai mudar a estrutura familiar, mas nós não temos como fazer uma teologia em cima de um verso, né? Em Mateus 22:30, Jesus diz assim: de fato, na ressurreição as pessoas não casam nem são dadas em casamento, são como os anjos no céu. Então ele dá a entender aqui que a família da terra será uma com a família do céu. Agora, nós não temos realmente como conjecturarmos muito. O que eu quero convidar você é a confiar no que Deus irá fazer, mesmo que você e eu não entendamos tudo. Você e eu temos como padrão só essa estrutura familiar que temos aqui, que é a nossa, né? Aqui nós amamos mais as pessoas que têm o nosso sangue. Agora, no céu, serão todos, entre aspas, do mesmo sangue. Então, a forma de amarmos, a forma de expressarmos amor será diferente. Eu não vou fazer teologia em cima de um verso porque não tenho condições para isso, né? Agora, eu quero também levar você a pensar numa coisa: Deus é a fonte de todo o prazer lícito, né? Então, se Deus decidir que nesta mudança de estrutura familiar não tenha mais atividade sexual, você acha que Deus vai deixar você viver sem prazer na eternidade toda? É óbvio que não. Deus é a fonte de todo o prazer. Se hoje desfrutamos de vários prazeres neste mundo pecaminoso, temos o prazer do sexo, o prazer de comermos algo saboroso, o prazer do cheiro de um bom perfume, o prazer do beijo, o prazer do abraço, do toque. Se temos tantas formas de prazer no mundo pecaminoso sem Deus, imagine as formas de prazer que teremos no mundo perfeito ao lado de Deus. Então você não precisa se preocupar com isso. Confie em Deus e quando você e eu chegarmos lá, nós teremos a convicção de que Deus fará aquilo que for melhor para nós. Muito bem, professor. Mais uma perguntinha aqui agora, essa aqui chegou pelo nosso Facebook, o pessoal acompanhando a gente aí ao vivo, o Leanderson Oliveira, e ele diz o seguinte: queria que vocês esclarecessem as promessas na vida de Sara e de Agar. Deus só deu uma promessa para a descendência de Abraão, que é com os filhos que ele teria com a Sara. Porém, a gente percebe que Deus também prometeu descendência a Abraão, a Agar, de Abraão a Agar. Como entender isso, professor? Afinal de contas, a descendência que Deus tinha dado a Abraão era dos filhos de Sara ou também dos filhos de Agar? Ou do filho de Agar que ele teve, né? Veja, o nosso querido telespectador tem que fazer uma diferença entre prometer descendências e prometer uma aliança eterna. As duas coisas são diferentes. Deus prometeu uma descendência para Abraão por meio de Sara, mas ele também prometeu para Agar. Só que dos filhos, um foi escolhido para ser o filho da promessa, ou seja, aquele que levaria o conhecimento de Deus a todo mundo. E este foi, obviamente, Isaac. Tá? Então nós vamos ver aqui a própria Bíblia dizendo isso. O fato de Deus prometer descendência ali para Ismael simplesmente demonstra que Deus ama Ismael, Deus amava Ismael, Deus queria o bem dele. Agora, Deus não escolheu Ismael como filho da promessa porque
Isaac, sim, seria um instrumento de Deus para levar o conhecimento de Deus a todo mundo, mas isso também não implicaria na exclusão de Ismael. Simplesmente Ismael não foi chamado para a função de filho da promessa, mas a salvação era para ele também. Okay? Então você vai aqui para o livro de Gálatas e o próprio Paulo nos explica a questão, né? Quando ele mostra que Isaac era o filho da promessa e que mesmo Ismael não sendo o filho da promessa, Deus prometeu abençoá-lo, né? Então leia aqui, ó, por exemplo, Gálatas capítulo 4. Ó. Gálatas capítulo 4, você pode ler aqui, ó, a partir do verso 1 mesmo, tá bom? Gálatas 4, 1 a 4. Tem um outro texto também, que eu acho que é Gálatas 4, 21 a 31. Ó, dizei-me vós que quereis ser submissos à lei. Não ouvis o que diz a lei? Com efeito, está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da criada, um da mulher livre. Mas o filho da criada nascera segundo a carne, enquanto o filho da mulher livre o era em virtude da promessa. Há nisso uma alegoria. Essas 2 mulheres são, com efeito, as 2 alianças. E aí segue a explicação, mostrando a superioridade da nova aliança e da relação entre a nova aliança e Sara e uma relação, uma alegoria entre Agar e a antiga aliança. Então, aqui o verso 28, ó, e vós, irmãos, como Isaac, sois filhos da promessa. Tá? Então, Abraão apresenta Isaac como filho da promessa. Agora, o fato de Deus dar descendência a Ismael só demonstra que Deus queria abençoá-lo também, mesmo que não o tenha chamado para a função de filho da promessa. Ok, muito bem, professor. Eu tenho mais uma perguntinha aqui, mas antes eu queria dizer para você participar do programa mandando sua pergunta por SMS. O número é 12 98151 0101. Manda aqui para a gente recebe na hora. Ou pelo nosso Instagram, @NaMiraDaVerdade. Muita gente acompanhando a gente ali no Instagram também. Obrigado por você estar aí junto. E nós estamos transmitindo ao vivo no Facebook. Você também pode mandar sua pergunta para lá, facebook.com/NaMiraDaVerdade. Compartilhe com seus amigos para que mais e mais pessoas tenham a chance de ver esse programa que a gente tem aqui estudado a palavra de Deus de maneira pura e profunda, tá bom? Participe, mande a sua pergunta para a gente. O Luiz Oliveira, ele quer saber o seguinte, professor, por que João Batista batizava? Quem tinha dado ou quem deu autoridade e quem mandou ele batizar? Ele quer saber se foi um anjo lá no início, quando ele começou o seu ministério? Existe na Bíblia alguma menção autorizando ou pedindo para que João Batista assim o fizesse? Veja, não tem a menção a isso, mas nós temos uma informação indireta interessante. Estou tentando lembrar o capítulo agora, mas tem um diálogo de Jesus, em que ele tem um diálogo com os fariseus, né? E Jesus faz uma pergunta para eles. Quando eles perguntam sobre a autoridade com a qual Jesus fazia os seus milagres, ele pergunta assim para eles, e com que autoridade João veio batizar? E aí, ali no texto, eles ficam com medo da resposta pelo seguinte, se eles dissessem assim que João Batista tinha autoridade de Deus, eles tinham que aceitar o batismo de João Batista e aquilo que ele falava sobre o Messias. Se eles dissessem que era de autoridade do homem, então isso significa que eles ficavam com medo de afirmar isso, porque o povo poderia, obviamente, ir totalmente contra os fariseus, porque eles tinham João Batista como um profeta. Então, nesse diálogo de Cristo com eles, nós percebemos uma referência indireta de que ele realmente recebeu essa autoridade de Deus, ele não ia fazer isso do nada. Considerando que João Batista era profeta, é óbvio que ele recebe essa autoridade de Deus em sonhos ou visões, porque de acordo com Números 12, verso 6, Deus se comunica com o profeta de uma dessas formas. Quanto ao batismo nas águas, ele tem origem em rituais de purificação do Antigo Testamento. Você pode ler, por exemplo, Levítico 8, né? Especialmente ali o verso 6, e você vai ver que o batismo por imersão, ele tem sim uma origem nesses rituais de purificação do Antigo Testamento. Muito bem, aqui tem uma perguntinha, deixa eu ver, da Daiane.
Ela é de Entre Rios, Bahia, e ela quer saber o seguinte: eu gostaria de saber se é pecado eu pedir intercessão de Nossa Senhora Aparecida, sabendo que Jesus é o único que tem esse poder. Como é que é isso, professor? Veja, é óbvio que é um pecado nós buscarmos uma outra intercessão que não seja de Cristo, mas nós temos que ter tato para ensinarmos isso para os nossos irmãos católicos que são sinceros, devotos naquilo que creem e não têm este conhecimento bíblico que nós temos. Então, eu vou ler um texto, mas eu peço muito aos irmãos protestantes, tenham tato, né? Nós não podemos tornar a nossa doutrina antipática para as pessoas. A doutrina bíblica é perfeita, é pura, né? Agora, a forma como nós apresentamos pode parecer uma antipatia. E quando nós apresentamos uma verdade bíblica de forma antipática, diríamos assim, sem simpatia, o que acontece? Nós vamos criando barreiras para que as pessoas possam aceitar o texto bíblico e a verdade bíblica. Vamos ler aqui 1 Timóteo 2, 5 e 6, que nos mostra mostra que Jesus é o único intercessor e por que ele é o único intercessor. Então diz assim: pois há um só Deus e também um só mediador entre Deus e os homens. Um homem, Cristo Jesus. Então, primeiro ponto, só tem um mediador ou intercessor, é Cristo. Não é Maria, não é nenhum outro santo, é Jesus. E agora vai explicar o porquê, no verso 6. Que se entregou como resgate por todos. Unicamente ele, por ter se entregado como resgate pelo pecador, unicamente ele pode ser o nosso intercessor. De acordo com João 1,14, Jesus tem dupla natureza, uma natureza divina e uma natureza humana. Com a sua natureza divina, ele traz Deus até nós, por isso que ele é Emanuel, Deus conosco. Com a sua natureza humana, ele nos leva até Deus. Então só Cristo morreu na cruz e só Cristo tem uma dupla natureza que lhe possibilita ligar o ser humano a Deus. Então Maria não tem essa dupla natureza, ela não pode ser intercessora, de acordo com a Bíblia, até porque, de acordo também com Eclesiastes 9, versos 5, 6 e 10, os mortos se encontram dormindo. E como não temos nenhuma referência bíblica de Maria indo para o céu, então nós cremos que ela se encontra descansando até a segunda vinda de Cristo. Então, por essas crenças, por esses textos, nós não podemos crer realmente na intercessão de Maria. Realmente, segundo a Bíblia, é pecado sim, é uma transgressão do segundo mandamento, ter imagens de escultura, ok? É um pecado? É, mas apresente isso com tato, com amor, para que não criemos barreiras no coração dos nossos irmãos católicos. Muito bem, professor. Eu queria aproveitar e oferecer para você, como a gente sempre oferece aqui no programa, um curso bíblico gratuito que você pode fazer aqui com a gente. É esse aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. E eu vou mostrar para você como que você faz para você solicitar o seu curso bíblico, que vai chegar aí na sua casa de forma gratuita, você não vai pagar nada por isso. É uma revista com 16 temas, no final tem um questionário para você responder e aprender aquilo que a gente está apresentando aqui. São verdades que estão relacionadas com o tempo em que nós estamos vivendo, o tempo do fim. Para você ter essa revista, você pode acessar o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. Eu vou mostrar para você aqui, ó. Vamos ver se o nosso câmera consegue pegar aí, ó. Esse aqui é o blog do Namira, novotempo.com/na mira da verdade. Vamos ver se a gente consegue chegar um pouquinho mais a imagem aqui, ó. Aqui na mira da verdade, você vai ver logo mais, você vai aqui na barra de rolagem, você vai ver aqui, ó, grátis. Peça a sua revista, o curso bíblico grátis. Você clicando aqui nessa imagem, você vai para um espaço onde você vai fazer um cadastro. E ao fazer esse cadastro, você vai preencher os seus dados e a revista vai chegar aí na sua casa, tá bom? É um presente nosso para você. Portanto, pode pedir agora, pode entrar lá, é de graça, é um presente nosso para você. Peça agora mesmo, novotempo.com/na mira da verdade e peça a revista Verdades para o Tempo do Fim, um curso bíblico que vai com certeza enriquecer cada vez mais o seu aprendizado
na palavra de Deus, tá bom? Pode pedir lá, é um presente nosso para você. Muito bem, tem mais uma perguntinha aqui. Vamos ver aqui essa pergunta. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. O José Felipe faz uma pergunta, é um pouco extensa, mas vamos colocar aqui, de repente a gente responde no próximo bloco, mas acho que vai dar. Ele é de Recife e ele faz a seguinte questão. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então um mestre da lei se aproximou e disse, mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo disse, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe disse, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Mateus 8, 18 até o 22. A pergunta dele, o que Jesus quis dizer com que os mortos sepultem os seus próprios mortos? Gostaria de uma explicação sobre esse versículo. Sou evangélico da Paz e Vida e gosto muito desse programa. Deus abençoe vocês. Professor, por que Jesus disse, deixe que os mortos enterrem os seus próprios mortos? Como é que é isso? Obrigado, meu querido irmão da Igreja Paz e Vida, por sua pergunta. É uma honra para nós tê-lo como telespectador. Tá? Veja, ali Jesus está se referindo ao seguinte, nesse contexto, aquela pessoa que pede para enterrar primeiro o seu pai, ele estava dando uma desculpa para atrasar o seu discipulado, né? Ele estava dizendo o seguinte nas entrelinhas, né? Olha, deixa primeiro meu pai morrer, quando meu pai morrer, eu vou seguir você, né? E aí quando Cristo diz assim, deixa que os mortos sepultem os seus mortos, ele está falando o seguinte, olha, deixa que aqueles que já estão mortos espiritualmente não me seguem, deixem que ele cuide do seu pai quando ele vier a falecer. No momento eu quero que você me siga. Então ele está falando isso, ele está respondendo a essa desculpa do camarada em não querer seguir a Jesus agora. E isso mostra uma lição preciosa para nós. Em relação a Cristo, nós nunca devemos deixar a decisão para amanhã. Nós devemos dizer um sim para Cristo hoje. Então é esse o propósito de Cristo nesse texto. Muito bem, professor, o nosso tempo está correndo aqui, nós temos que ir para mais um intervalo, mas aproveite o intervalo, faça a sua pergunta, manda para a gente volta já já.